O meu nome é Jenner Carlisson Pimenta dos Reis, eu sou professor titular aqui no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da UFMG e coordenador do Laboratório de Retroviroses. Ô professor, como é que foi sua jornada até chegar no Retrolab? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar com laboratório em 81, que eu fui fazer curso técnico no colégio técnico, né, e fiz o curso técnico de análises clínicas. E a partir daí eu fui fazer um estágio no ICB, trabalhando no grupo do professor Roland Gogger, no laboratório de vírus. E lá, depois do estágio, então, eu continuei no laboratório, trabalhando como técnico no laboratório, na parte de produção de interferon, de membrana amniótica humana, já entrando no mundo da virologia, né? E aí já comecei a participar das pesquisas do laboratório, mais na linha de produção de interferon e ação de interferon contra ações virais. Posteriormente eu fiz a minha iniciação, ingressei no curso de farmácia e bioquímica na UFMG e comecei a trabalhar fiz iniciação científica trabalhando já com vírus. Como é que foi o início do Retrolab e como foi o processo de criação do setor? Bem, eu fiz o meu mestrado já na linha veterinária, já trabalhando com vírus da anemia infecciosa equina, sob orientação do professor Rômulo Cerqueira Leite. No doutorado eu fiz também, continuei na mesma linha. E aí, durante o meu período de doutorado, eu fui aprovado no concurso, né, para professor na Faculdade de Farmácia aqui na UFMG. E aí comecei a trabalhar já, continuando na linha de pesquisa, como professor, depois que defendi meu doutorado em 97, juntamente com o professor Romulo, a gente resolveu fundar em 98 o Retrolab, para começar a trabalhar. Ele tinha uma experiência grande trabalhando com leucose bovina, e eu trabalhava com anemia infecciosa equina, e tinham pessoas, né, a professora Aurora trabalhando com artrite encefalítica caprina, então a gente resolveu juntar as forças e montar um laboratório que trabalhasse com retroviroses. Eu ia te perguntar exatamente isso, como é que você conheceu o Romulo, né? Você falou que ele foi seu orientador. O Romulo foi meu orientador de doutorado, né? Ele participou do mestrado, do doutorado, né? E aí depois eu como professor, a gente fez uma parceria, né, que já dura mais de 20 anos. E como é que é essa relação com ele? É uma relação muito produtiva, porque na verdade eu tenho uma formação muito voltada para a área de laboratório, virologia, biotecnologia, e ele é um excelente veterinário, um professor bom de veterinária. Então a gente se completa, ninguém quer tomar o lugar do outro, né? Nunca quis tomar o lugar do outro, a gente se completava. Ele com experiência muito grande na veterinária, principalmente ao nível do campo, trabalhando com as doenças, e eu trabalhando mais na parte de diagnóstico, tentando conhecer os agentes, caracterizando bem os agentes das retroviroses. Então a gente sempre fez uma parceria assim, de complementação, um ao trabalho do outro. Acho que esse é o segredo do nosso sucesso, da nossa parceria ser tão longínqua. Sim. Agora eu queria que você explicasse para o povo que não sabe um pouco o que é o Retrolab, o que ele desenvolve, qual o trabalho que vocês fazem nesses 20 anos. Bem, o Retrolab então, ele iniciou trabalhando com essas 3 doenças, né, anemia infecciosa equina, leucose bovina e artrite encefalite caprina. Depois a gente abriu, a gente já fez até alguns trabalhos em HIV e HTLV, mas o nosso foco é muito na virologia veterinária, e aí a gente incorporou imunodeficiência felina, leucemia felina, imunodeficiência bovina. Basicamente são estudos imunológicos, epidemiológicos, com o objetivo final de desenvolver então o controle, né, com o objetivo de controlar a doença, principalmente através do diagnóstico, né, e também vacina. A gente está iniciando algumas linhas também de tratamento, testando algumas drogas antirretrovirais. Então o nosso foco é atuar nessas viroses veterinárias, né, mas principalmente com um olhar na biotecnologia. Então desenvolvendo novas ferramentas com biologia molecular, com proteínas recombinantes, com peptídeos sintéticos, com phage display, para melhorar principalmente o diagnóstico, né, ferramentas de diagnóstico, incluindo diagnóstico molecular, para que a gente possa fazer melhor o controle dessas enfermidades. Isso aí. Agora, professor, eu ouvi você falando que o senhor é dono da primeira patente nacional da UFMG, certo? Internacional.
E também que parece que das 9 patentes nacionais da UFMG, 6 são suas ou do Retrolab, eu não sei dizer. Não, atualmente tem muito mais patente, né? Então na época que nós iniciamos os pedidos Conta essa história aí, desde o início. na época não existia nem CTIT, né, que é a Coordenadoria de Inovação e Transferência, né? Então a gente começou indo diretamente no INPI, juntamente com o pessoal do Laboratório de Vírus do ICB, e fizemos o primeiro pedido, né, de patente. Posteriormente, com negociação entre FAPEMIG e o FMG, a universidade começou a criar mecanismos e resoluções para regulamentar os processos de pedido, de patente, transferência de tecnologia. Criou-se o CTIT, então a gente participou muito no início da criação do CTIT, ajudando eles em algumas coisas, eles nos ajudando. Era um grupo muito pequeno, né? E aí a gente começou a entender como é que funcionava o processo de patente no Brasil e fora do Brasil. E aí submetemos esses pedidos, né? E a primeira patente foi em 2000, se não me engano, na Austrália. Foi relativa a um processo de diagnóstico, né, pelo método de ELISA para anemia infecciosa equina. Posteriormente a gente teve patentes nos Estados Unidos, na Europa, né, e depois no Brasil. Hoje já tem quantas no total? Nós temos 8 patentes já concedidas. Né, e mais alguns que estão em processo de concessão. Beleza. Agora eu queria saber se essas são as principais realizações do Retrolab e quais, se não, quais são as principais realizações, na sua opinião. Tá, eu acho assim, a gente tem uma produção científica relevante, né? Mas como no nosso último evento dos 20 anos do Retrolab, a gente destacou que uma das principais contribuições talvez é a formação de recursos humanos. Então a formação de, né, esses alunos que nós formamos durante esses 20 anos, eles hoje têm um efeito multiplicador na sociedade. Então vários estão em outras instituições de ensino, né, superior, muitos estão no serviço do Ministério da Agricultura, outros em serviço estadual. Então cada um, algumas empresas privadas, então cada um dentro da sua área tem contribuído, né, de certa forma, né, para a medicina veterinária, para o controle das enfermidades, não só das retroviroses, né, mas das enfermidades causadas por vírus, bactérias. Né. Eles saíram do laboratório capacitados para atuar bem, né, e contribuir para a sociedade. Isso é que a gente acha que é o mais relevante. Então essa é a minha próxima pergunta. A contribuição do Retrolab para o recurso humano da escola é muito relevante, para eles são mais de 80 alunos, entre iniciação científica, mestrado e doutorado. E no evento dos 20 anos, todo mundo falou isso, do efeito multiplicador, da importância para a formação. E aí eu queria saber qual que é o segredo seu e do professor Rômulo, de o que vocês tentam passar para os seus alunos, transmitir para os seus alunos, que justifica esse sucesso do laboratório. A gente tem, na verdade, um contato muito próximo com o aluno. A gente faz uma orientação, que a gente fala uma orientação de verdade, né? Ou seja, acompanha o aluno e acima de tudo, ensinar o aluno, né, ou pelo menos encaminhá-lo para que ele tenha autonomia. Eu acho que é o mais importante, autonomia e um senso crítico bastante relevante, bastante importante, né? Eu acho que isso é o primordial. Então, se você tiver autonomia para criar, desenvolver ideias, desenvolver projeto, depois autonomia para executar, saber interpretar os resultados, né, e saber usar aquele resultado, né, a partir do projeto, que aquilo traga alguma importância, né, para a sociedade principalmente, não só por publicação. Eu acho que esse talvez seria o nosso segredo, né, de estar com esse contato próximo, né, a gente faz um processo de formação do aluno. O aluno não passa pelo laboratório só para fazer uma tese ou só para escrever um artigo. Ele tem que passar por um processo formativo, né, que no mestrado duram 2 anos, né, ou 48 meses, e no doutorado 4 anos. Professor, agora eu queria falar um pouco sobre o atual Retrolab. Com quantos alunos ele conta, que tipo de processo tem sido desenvolvido no setor, e queria que você nos contasse o que mudou do atual Retrolab para o de 20 anos atrás. Hoje a gente atualmente vive uma situação diferente, né, pela falta de recursos, né, mas a gente começou muito pequeno, com muito pouco equipamento, né, um grupo pequeno, a gente começou com 4 pessoas. Hoje o laboratório tem 11 alunos, né, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. E a gente continua desenvolvendo pesquisa na área das retroviroses, né, a gente tem uma infraestrutura muito melhor. A gente tem o laboratório em si, mas temos laboratórios de uso comum, né, que são multiusuários, que são partilhados com outros professores
do departamento de medicina veterinária, da escola de veterinária. Então hoje a gente tem uma estrutura muito melhor, temos um grupo bom, um grupo bastante qualificado, e o que a gente tem trabalhado muito hoje é com parcerias, principalmente parcerias internacionais. Então a gente tem recebido contato de algumas empresas e de universidades fora do país, né? Então a gente está tentando estabelecer essas parcerias para viabilizar a nossa pesquisa. Sim. Agora para você, professor idealizador do Retrolab, como é ver o laboratório completando 20 anos? Como é que você se sente com isso? É um motivo de muito orgulho, né? A gente às vezes não tem tempo para parar e olhar a nossa história, né? Ou contar a nossa história. Então é um momento de reflexão, um momento de pensar, né? Como é que foi o nosso passado para a gente projetar melhor o nosso futuro. Então acho que é um momento de muita felicidade. E agora o que esperar do futuro do Retrolab? Bom, o futuro eu acho que é projetar ainda mais o Retrolab, né? Como eu disse, essas parcerias com empresas fora do país, a gente tem a intenção de estar fazendo um intercâmbio maior com pesquisadores de fora, trazendo pesquisadores para o Retrolab, mandando estudantes nossos para fora, né? Nós já temos estudantes atuando na Universidade dos Estados Unidos, inclusive como professor lá. Então a ideia nossa é criar um estímulo para os nossos alunos, né, e viabilizar a nossa pesquisa para os próximos anos, né?